Você conhece o neonazismo? Não. Se a resposta foi não, neste vídeo eu e meu grupo explicaremos a vocês o que é o neonazismo. Mas antes de começarmos, precisamos saber primeiro o conceito de nazismo para entender melhor o que é o neonazismo. Nazismo foi uma política de ditadura que governou a Alemanha entre 1933 e 1945, período que também ficou conhecido como Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler. A ideologia política do nazismo surgiu após a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, com a Alemanha destruída economicamente e humilhada por ter perdido a guerra. Neste cenário, surge um sentimento de revolta entre os alemães, que culpavam o governo pela situação do país e exigia mudanças drásticas. O nazismo ficou marcado pelos seus ideais antissemitas, ou seja, o preconceito e hostilidade contra o povo judeu. Os nazistas também perseguiam, torturavam e matavam comunistas, negros, homossexuais e outras pessoas que não eram enquadradas dentro das características da chamada raça ariana, a raça superior alemã defendida pelo Partido Nazista. Entre as principais características do regime nazista está o antiparlamentarismo, o pangermanismo, um ideal que pretendia unificar todos os povos germânicos localizados na Europa Central, o racismo, preconceito e repulsa por diferentes raças étnicas, e o totalitarismo. No entanto, o objetivo principal do partido nazista era construir uma grande nação consolidada sob uma única e verdadeira raça, a raça que, segundo os nazistas, era considerada a mais pura da Europa e superior intelectualmente e fisicamente a todas as outras, a raça ariana. O partido nazista alegava que a culpa de todos os problemas da crise que enfrentava a Alemanha eram dos imigrantes judeus, dos comunistas e dos liberais, que causavam a desordem e roubavam as oportunidades dos alemães puros, que segundo os nazistas pertenciam a uma raça superior, uma raça ariana. Muita gente não sabe, mas uma das principais figuras que auxiliou o crescimento do nazismo foi o cineasta e ministro da propaganda nazi Joseph Goebbels. Goebbels controlava todos os meios de comunicação da Alemanha, criava campanhas publicitárias alienadoras que prometiam um mundo melhor para os alemães, a partir da ideia de supremacia da raça ariana como dominadora de todas as outras. O neonazismo é o resgate do nazismo para a atualidade. De acordo com seus integrantes, existe apenas uma raça soberana, a raça pura ariana. A partir desse pressuposto, eles são extremamente racistas. De maneira específica, os principais alvos de discriminação são comunistas, judeus, índios, negros e homossexuais. Os neonazistas não se intitulam racistas, mesmo tendo práticas correspondentes à ideologia do racismo. Esse movimento realiza debates e reuniões para expor o ideal nazista e, principalmente, recrutar novos jovens para compor o grupo. O movimento neonazista tem se dispersado pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde minorias culturais como latinos não brancos e afro-americanos são julgados como os causadores de problemas sociais, criminalidade, aumento do desemprego, entre outros. Então, muitos jovens brancos norte-americanos são vulneráveis e fáceis de serem manipulados. Existem diversos grupos de ideais racistas, alguns ligados ao neonazismo, outros não. O White Power é um movimento composto por jovens que têm como causa a defesa do orgulho branco. O Ku Klux Klan é um grupo racista formado por protestantes. O skinhead nazista corresponde a um grupo que integra o movimento skinhead, como uma espécie de ramificação. E por fim, o Stormfront, grupo constituído por ativistas pró-brancos que possuem aversão a outras raças. Apesar de receber o nome de neonazistas, novo, nazista novo, esse movimento não tem nada de novo, uma vez que após a Segunda Guerra Mundial o grupo continuou atuando de maneira clandestina na Alemanha. Alguns neonazistas começaram a integrar torcidas organizadas de futebol com o objetivo de propagar o ódio racial, passando a praticar atos preconceituosos, como ofensas e agressões a jogadores e torcedores negros. A camada social que levantou o movimento neonazista é constituída, muitas vezes, por jovens que se encontram sem perspectivas, como os desempregados. Então, é disseminada a ideia de que essas circunstâncias são decorrentes dos imigrantes, negros, latinos, turcos, poloneses etc.
Tal fato não condiz com a realidade, pois os imigrantes realizam trabalhos excluídos pelos nativos, como limpar vidros, lavar carros, construção civil, lavar pratos, entre outras atividades que rendem baixo salário. Os conceitos nazistas chegaram ao Brasil mesmo antes do começo da Segunda Guerra Mundial, através da propaganda política que o Terceiro Reich fazia em terras brasileiras na tentativa de atingir os mais de 100 mil imigrantes alemães que viviam em comunidades no sul e sudeste do país. De acordo com os historiadores, existiam aproximadamente 1 milhão de descendentes de alemães no Brasil, teuto-brasileiros, mas a grande maioria não aderiu ao movimento nazista. Porém, mesmo assim, o Brasil era considerado país estrangeiro, fora da Europa, com o maior número de adeptos do nazismo, segundo alguns pesquisadores. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e derrota dos nazistas, muitos condenados alemães se refugiaram em terras brasileiras, em colônias. Entre os refugiados estava o notório médico Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, responsável por experiências médicas terríveis em milhares de prisioneiros judeus e ciganos. Mengele morreu afogado em Bertioga, interior de São Paulo, sem ser reconhecido por ninguém. E se eu estiver navegando na internet e eu achar algum conteúdo relacionado ao nazismo? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Como um recrutamento, discurso de ódio ou algo relacionado, por exemplo. O que eu faço? Primeiramente, você deve estar certo de que a sua denúncia procede, ou seja, através de fatos ou indícios que possam originar uma investigação para abertura de inquérito ou um flagrante. Você poderá fazer a denúncia, identificando-se, e também poderá fazer a denúncia anônima, para a Polícia Federal ou a Polícia Civil.